pessoal, tudo bem? Patrícia Pereira César, sócia assessora da Zau Investimentos, e eu estou aqui para passar para vocês o guia de investimentos de maio. Lembrando então que o guia ele é sempre aquele relatório que ele vai passar para o investidor uma visão geral do mercado e também as alternativas de alocação de acordo com o perfil do investidor, então moderado, agressivo ou conservador, de acordo com a área de análise da XP. Então, sempre de acordo com o mercado, eles podem fazer algumas revisões na carteira e é isso que a gente vai ver agora. Então, lembrando que sempre todos os relatórios que a gente mostra aqui nos nossos vídeos, eles ficam disponíveis de forma gratuita para todos os investidores através do nosso site. Basta vocês acessarem zau.com.br, clicarem aqui nessa parte que está marcado em relatórios grátis, que vocês vão ter acesso a essa tela. Esse relatório que a gente vai mostrar hoje, que é o de guia de investimentos, ele vai estar aqui nessa parte de relatórios grátis, e aí basta vocês selecionarem o relatório de maio, que vai ser esse daqui. Então, o que a gente teve de informação importante ali ao longo do mês de abril que construiu essa carteira de maio? Então, em primeiro lugar, foi uma melhora com relação ao mercado, e em especial a parte de renda variável. Se a gente for comparar a mínima que o Ibovespa tinha feito até o fechamento dele em abril, então a mínima de março até o final de abril, o Ibovespa teve uma alta de 14%. Já lá nos Estados Unidos, o S&P teve uma alta da mínima até o final de abril de 20%. Claro que essa alta, assim como a gente teve uma queda muito grande, essa alta também foi uma alta que aconteceu muito rápida, muito se levando deixar pela melhora de cenário que a gente teve. Que melhora de cenário foi essa? Então foram todos os governos que a gente teve fazendo injeção de capital nas economias, então foram todos os programas que a gente teve para poder ajudar a economia real a não sofrer tanto com esse movimento que a gente está tendo de confinamento por causa do coronavírus. Teve alguma melhora com relação à disputa que a gente está vendo do petróleo entre a Rússia e a Arábia Saudita. Então a gente teve alguns pontos que fizeram com que o mercado ficasse mais positivista, além das notícias que a gente teve com relação à possibilidade da gente realmente ter uma vacina num espaço de tempo não tão longo para combater o coronavírus. Levando isso em consideração, então a XP fez sim algumas sugestões de ajustes dentro da carteira para todos os perfis, e é isso que a gente vai mostrar agora aqui para vocês. Então, começando sempre pelo perfil conservador, lembrando que o investidor conservador é aquele que principalmente ele quer manter o seu capital. Ele é aquele investidor que ele não gosta de ter risco na carteira, ele não se sente muito confortável com algumas oscilações. O que é importante a gente lembrar? Apesar da gente ter um investidor conservador, onde no geral ele é um investidor que vai buscar ter a manutenção do seu capital e um ganho acima do CDI, não significa que nenhum tipo de investimento que ele vai ter na carteira possa vir a ter oscilações negativas. Então é importante que durante a conversa com o assessor de investimentos, o investidor ele consiga pontuar muito bem qual é a sensibilidade dele ao risco, porque mesmo que a gente fale de ativos de renda fixa, a gente pode ter sim, como a gente viu acontecer agora ao longo desse começo de ano, alguns ativos, em especial os fundos, tendo retornos negativos de forma pontual, mas na grande parte da indústria por um movimento de mercado. Então isso é muito importante na hora que vocês conversarem com o assessor de vocês, deixarem isso muito claro, né? Qual que é a diferença? A partir do momento que eu aceito tomar um pouco mais de risco, e esse risco pode ser dentro da renda fixa, vai fazer com que eu possa ter ativos que tenham essa marcação ao mercado, fazendo com que eu tenha esses ajustes na minha carteira, em especial que a gente viu, por exemplo, nas NTNs, nos títulos pré-fixados e nos fundos que a gente tem de crédito. Então, esses fundos de crédito e os ativos de crédito diretamente, como por exemplo debêntures, são alternativas para o investidor conseguir buscar um retorno, né, substancial acima do CDI, em especial agora que a gente está com uma taxa de juros super baixa e a gente deve continuar com esse cenário há algum tempo, e ainda a gente deve passar de agora até o final do ano a mais reduções da nossa taxa de juros. Então, como é que ficou a carteira? A gente teve aqui uma mudança maior que foi com relação aos ativos pré-fixados. Então, para aquele investidor que está montando a sua carteira agora, a área de análise da XP excluiu esse tipo de ativo da carteira. Então, entendendo que o que a gente tinha de prêmio, aquela parte maior, a gente chegou a ter ativos aí pré-fixados sendo negociados com taxas acima de 10%, ela acabou excluindo da carteira. Ah, mas eu já tenho meu título pré-fixado pagando 10%, 9%? Não precisa tirar. Então, a ideia é só para aquele investidor que estiver montando essa carteira agora,
tomar esse cuidado para que ele não compre um título com uma taxa baixa, onde ele possa ter um risco depois. Então, essa foi a primeira mudança que a gente teve substancial na carteira. Então, depois, a carteira acabou ficando com 90% em títulos indexados à taxa de juros, então indexados ao CDI, e aí aqui a gente vai ter um mix entre produtos. Então, a gente vai ter CDBs, por exemplo, de curto, médio e longo prazo, então até CDBs mais longos, com ativos ali acima de 5, 6 anos, para conseguir ter um ganho maior na carteira. Então a gente chegou aí até ativos pagando 140, 150, em alguns momentos mais estressados do mercado, até 180% do CDI. E depois na parte aqui que a gente está vendo que é a cinza, que são os ativos indexados à inflação. Então aqui a gente tem a alternativa de colocar, em especial, os ativos de crédito. Então, por exemplo, as debêntures. A debênture da Petrobras, que é uma que tem ficado na plataforma no mercado secundário, é uma debênture disponível para investidores com perfil conservador. Então é uma alternativa, ela é isenta de imposto de renda para pessoa física. Aqui ainda podem entrar, por exemplo, os fundos que a gente vai ter de inflação. Então, lembrando só que esses fundos eles têm oscilação mesmo sendo fundos de renda fixa. Então é sempre só importante a gente ter esse ajuste. E nessa parcela aqui que é a do CDI, o investidor ele tem que ter aquela parcela do capital dele, que é o capital que ele vai utilizar para alguma eventualidade. Então 5%, 10% do capital é aquele capital de emergência que ele vai ter na carteira dele. Depois, com relação ao perfil moderado. Então aconteceu a mesma zeragem dos ativos pré-fixados, então com essa mesma ideia. Então para aquele investidor que já tem na carteira com taxas altas, não precisa se desfazer, mas não aumentar eventualmente a exposição, já que os ativos podem não estar assim tão interessantes nesse momento que a gente está fazendo o vídeo agora. Eventualmente, se a gente tiver um estresse na taxa, e a gente voltar a ter taxas mais altas, eventualmente depois o investidor pode buscar oportunidades. Na taxa de juros, então, a parte do CDI, a XP tem uma exposição maior, então 30% da carteira exposta ao CDI e 5% com resgate de um dia para que o investidor possa ter ou uma reserva de emergência ou até mesmo conseguir fazer ajustes rápidos dentro da carteira se for necessário. E depois a parcela de inflação, mesma coisa do que eu falei para o perfil conservador, a gente tem as debêntures, tem CRAs, aqui no perfil moderado já começa a aumentar um pouco mais, né, as alternativas que o investidor tem para poder colocar na carteira. Então uma parcela maior de ativos como CRIs e CRAs já acaba entrando para esse tipo de investidor. A parcela de inflação, então, também pode ser feita através desses fundos que eu comentei antes. Aqui a gente já tem a entrada dos fundos multimercado e o interessante sempre é o investidor diversificar entre esses fundos. Então colocar, por exemplo, fundos que eles sejam long short, fundos que sejam multimercado quantitativos, multimercado macro. Então fazer um mix de estratégias para que faça sentido e ele tenha efetivamente diversificação, já que esse é aquele gestor que ele consegue utilizar mais artifícios do mercado, diferente de quando a pessoa física vai tentar fazer isso sozinho. Na parte de renda variável, então a XP ela teve já um relatório há pouco tempo, né, dando como sugestão para os investidores que estão montando a sua carteira fazer compras aos poucos de renda variável. Então eu coloco um pouco numa semana, um pouco na outra, um pouco no mês, um pouco no outro, eventualmente para eu conseguir aproveitar esses movimentos de mercado, né, não colocar toda a exposição de renda variável de uma única vez para o investidor que for colocar a posição dele agora. Para quem já tem a exposição, como muito provavelmente essa exposição ela caiu por causa do mercado, então manter essa exposição, fazendo esse acompanhamento e ajustando para que essa exposição ela fique de acordo com a sugestão de carteira. E por último, o que a XP fez, tanto nessa carteira quanto na agressiva, foi aumentar a exposição em ativos internacionais, em especial os ativos high yield, que são aqueles ativos de crédito, então de empresas que vão ter uma taxa maior para o investidor. Então aqui a gente também vai ter ainda a parte de renda variável aos poucos dentro da carteira, com exposição cambial. Então, lembrando que quando a gente tem exposição cambial junto com exposição de renda variável, o investidor está tendo dois riscos da carteira ao mesmo tempo. Então, ele vai ter tanto a exposição das ações quanto a exposição de renda variável. E aqui é o jeito que ficou dividida a carteira moderada. Então, com 30,5% em ativos pós-fixados, 15% em ativos de inflação, multimercado com 28,5%, internacional com 16%
e 10% na parte de renda variável, especificamente aqui no Brasil. Lembrando que aqui também podem entrar ativos com a parte dos fundos imobiliários na carteira. E no perfil agressivo, a gente vai ter as mesmas exposições de ativos, então os ativos vão ser os mesmos, com a única diferença de ajustes na carteira, em especial com a exposição de renda variável, que acaba sendo maior para o investidor agressivo, que é aquele que busca ter um retorno maior e está mais tranquilo com as exposições e movimentações que a gente vai ter dentro do mercado. Porque apesar da gente ter tido essa alta do Ibovespa nesses últimos tempos, absolutamente não significa que a área de análise acredite que a gente não vai ter oscilação. Muito pelo contrário, eles acreditam sim que a gente pode continuar com o mercado bastante volátil. Então aqui no pós-fixado a gente vai ter 25%, 7,5% em ativos pós-fixados, 25% em ativos internacionais, 15% em ativos de inflação, 30% em ativos multimercado e em 22,5% em ativos expostos à renda variável aqui no Brasil, então tanto bolsa quanto também fundos imobiliários. Eventualmente, se o investidor tiver interesse de colocar na carteira, entraria dentro dessa mesma categoria também. Então, como vocês puderam ver, a gente teve esses ajustes na carteira e é importante que o investidor ele sempre converse com seu assessor para fazer os ajustes finos da carteira. Essa ideia de carteira é sempre uma carteira geral, sem levar em conta o que o investidor ele tem de necessidades pontuais, algum tipo de planejamento, alguma necessidade que ele tenha de curto, médio e longo prazo. Mas aqui é legal para a gente poder ter uma ideia de como fazer a divisão da carteira. Então, como vocês sabem, esse relatório fica disponível para vocês buscarem as informações aqui no nosso site e claro, se vocês tiverem qualquer dúvida ou necessidade, é só entrar em contato conosco que tanto eu quanto a nossa equipe de assessores vai estar à disposição para auxiliá-los. E é claro que para quem ainda não está nos seguindo, tanto aqui no YouTube, então se inscrever aqui no nosso canal e também se inscrever ali no Instagram, onde a gente tem feito diversas lives, a gente tem colocado bastante conteúdo, sempre para manter vocês bem informados, em especial durante esse período. Um grande abraço a todos e até mais!